Eu recordo de uma história infantil que conta que Deus queria ajudar a humanidade. Por isso mandou um anjo a convidar pessoas para o ajudar. Só que esse anjo passou pelo local religioso e os religiosos não o quiseram atender, porque as pessoas que precisavam de ajuda eram pessoas impuras, eram indignas. E assim, o anjo foi passando pela terra, indo em cada lugar que se falava de Deus, falava de filosofia. E em todos os lugares ele recebeu um não como resposta. Até que encontrou um ex-detento, um presidiário, que tinha sido libertado há pouco tempo, que ninguém esperava nada dele. E aí o convidou também a ir atender pessoas de má vida, atender pessoas que estavam com problema iguais a que ele passou. E este homem, dizendo para si mesmo, eu não tenho nada a perder. Então, não há problema nenhum eu entrar nos piores lugares que existe no mundo, pois eu não tenho honra nem respeito que eu preciso garantir para a sociedade. Eu só tenho, pelo contrário, a oportunidade de aprender, de servir. E esse ex-detento, esse ex-presidiário, começou a seguir aonde o anjo ia dizendo, entrando nas favelas, entrando nas bocas de fumo e procurando ajudar aqueles que queriam ser ajudados. Pois mesmo que a gente tenha uma boa intenção, muitas vezes a nossa boa intenção não basta. Muitas vezes a pessoa duvida de nós, que a gente possa fazer alguma coisa, ou não está preparado para receber a ajuda que nós estamos oferecendo. E de pouquinho em pouquinho, este homem foi angariando almas para Deus, se posso usar essa expressão, porque ele ajudava um, orientava outro, de pouco em pouco ele conseguiu ajudar, socorrer inúmeros drogados, inúmeras pessoas que estavam no tráfico, na violência, levando para um bom caminho. E é isso que Deus espera da gente, que a gente faça a nossa parte. Cada um de nós está aqui no mundo por um objetivo. Só que nós temos a liberdade de escolher. Não é imposto para nós a missão que nós iremos escolher. Essa missão é escolha nossa. Nós é que escolhemos fazer o bem ou o mal. Nós é que escolhemos estudar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Não é imposto. O que é imposto para nós é a consequência dos nossos atos. Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, toda vez que a gente prejudica alguém, nós somos cobrados pela sociedade, somos cobrados pelas autoridades e somos cobrados pelaquela pessoa que nos prejudicou. Por isso nós temos que ter bastante consciência do que nós fazemos, do que nós escolhemos. Pois isso sim, nós somos obrigados a prestar contas das nossas escolhas, das nossas atitudes. Eu trouxe hoje para vocês algumas passagens do Mateus, de Marcos, algumas passagens do Evangelho, as quais pretendo comentar juntamente com algumas histórias infantis. O tema da nossa palestra, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniu-se um deles, que era doutor da lei, para o tentar. Propôs-lhes essa questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Encontramos essa passagem em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. O maior mandamento que nós temos na história é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Digo até mais, a única razão por que a gente está aqui na Terra é para aprender a respeitar, amar o nosso próximo. Na verdade, nós somos espíritos. Estamos atualmente num corpo de carne, mas esse corpo de carne é momentâneo. Ele é perecível. A nossa vida verdadeira, ela transcende esse corpo de carne. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. É a morada que Deus reservou para nós, que está em todo o universo, a qual iremos habitar depois que deixarmos esse corpo de carne. Nós somos imortais e temos um poder infinito. Jesus, quando esteve na terra, falou: vós sois deuses. E de acordo com a nossa fé, quando tivermos mais maturidade, quando tivermos condição, de acordo com a nossa fé, nós poderemos mover até montanhas, fazer o impossível. Mas por ora, como somos ainda crianças espirituais, estamos em aprendizado, é necessário que a gente respeite
o interesse do outro. É interessante a gente aprender a amar o outro, porque através do amor a gente vai se transformar numa grande família, um ajudando o outro. Por enquanto ainda somos pessoas egoístas, egocentristas. Estamos centrados em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas vontades. E por sermos ainda egoístas, nós só olhamos o nosso interesse. A partir do momento que a gente tira o foco de nós e começa a observar o outro, até mesmo os nossos sofrimentos diminuem. Porque quando eu olho que um sofre muito mais que eu, porque o outro é cego, porque o outro é aidético, está no hospital, numa cama, em vias de morte. Quanto a gente vê outros que estão tetraplégicos numa cama, que não podem se mover, a gente compreende que nós temos ainda muitas oportunidades pela frente. Deus ainda nos dá muitas chances de trabalhar, de estudar, de ser feliz. A felicidade, já falei em outras palavras, é uma questão de escolha. E muitas vezes a gente escolhe ser triste porque a gente foca nossa mente no sofrimento, na dor e no sofrimento. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de observar as bênçãos que Deus dá para nós a cada momento. A bênção de acordar todas as manhãs, a bênção do sol, do ar, da chuva, a bênção que nós temos de escolher a nossa vida, o que nós iremos fazer. Temos tanto poder de escolha que podemos escolher o mal também. Deus permite que a gente escolha o mal, Ele não impõe para nós que sejamos sempre bons, mas Ele coloca na nossa vida a consequência. Toda escolha boa, teremos uma boa consequência. Toda escolha ruim, teremos uma consequência ruim. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Só me detendo um pouquinho a essa passagem de Mateus, que ela é bem interessante. Raca, para que vocês entendam, era uma expressão de nojo, de homem de nenhum valor, que se falava virando a cabeça para o lado e cuspindo no chão. Observa só a importância da palavra, a importância do falar, do tratar com as pessoas. Qualquer que se encolerizar contra seu irmão será motivo. Sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. A palavra, ela constrói e ela destrói. Usando da palavra, a gente chama aliados ou cria inimigos, pelo nosso jeito de falar. Então, toda vez que a gente se encoleriza contra alguém, nós estamos criando ondas de ódio contra essa pessoa, contra esse alguém. E essa onda de ódio volta para nós, literalmente, porque os pensamentos têm poder, o pensamento tem força, e simples fato da gente arrumar uma inimizade traz consequência para nós, porque nós não sabemos o dia da manhã. Aquela pessoa que nós prejudicamos hoje pode ser uma pessoa muito cara para nós, uma pessoa muito necessária para nós no futuro, mas se a gente desrespeita ela, se a gente ofende ela, chega um momento que nós poderemos precisar dela. E aí a gente desacatou, foi violento com ela. Observa só que Jesus é bem rígido, que ele fala, se chamar o outro de louco. Olha só, parece uma coisa insignificante. Mas toda vez que a gente ofende alguém, nós estamos agravando nosso próprio equilíbrio. Eu sou espírita. Pertenço a uma casa chamada Casa Maria de Nazaré. Nós estudamos o Espiritismo. De acordo com o ensinamento espírita, que não difere muito do ensinamento de outras religiões, nós acreditamos que existem inúmeras moradas na casa do nosso Pai. Algumas moradas são para os espíritos de luz, espíritos já evoluídos. Mas existem também moradas para os espíritos sofredores, desequilibrados. Essa morada dos espíritos sofredores e desequilibrados, podemos dizer que não é o inferno, como é dito por algumas religiões. O inferno eterno não existe. Mas existem locais onde os espíritos se agrupam porque eles se muito odeiam. Existe uma ligação forte entre os espíritos que se amam e existe uma ligação forte entre aqueles espíritos que se odeiam. Os espíritos que se odeiam se agrupam em uma determinada região dessa morada universal,
aonde tem a dor e o sofrimento, de reencontrar com todos os desafetos, de reencontrar com aquelas pessoas que vão cobrar dele a postura que tiveram na vida. E nessa condição, nós vemos que aquela pessoa que chama o outro de louco está condenada para o fogo do inferno. Seria justamente essa morada que Jesus alude aqui. Então, aquela pessoa que tem inimizade, fatalmente vai para um local onde existe a inimizade. Então, a lição está em conformidade com o ensinamento de Jesus. Portanto, se trouxeste a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Tirando a palavra oferta, porque já não é feita mais nos dias de hoje, embora algumas religiões ainda tenham oferta, mas a grande maioria das religiões hoje não há necessidade dessa oferta. A grande maioria das religiões hoje é um local de oração, de dedicação que nós temos para com um ser maior que é Deus. Então, se você quer se dedicar à tua religião, seja ela qual for, mas se lembrar que tem alguma coisa, algum irmão tem alguma coisa contra você, em vez de você estar lá, frequentando a igreja, em oração, em aclamação, lembra que a sua primeira obrigação é reconciliar com teu irmão, fazer as pazes. Isso é importante, parece irrisório, mas é importante. Porque toda vez que a gente deixa um desafeto no mundo, a lei de Deus, a lei de justiça, faz com que a gente reencontre esse alguém que a gente fez o desafeto. Se não na encarnação presente, na desencarnação, no mundo espiritual. E muitas vezes aquelas pessoas que nos odeiam e que não puderam aplacar o ódio que tiveram, eles vêm para nós na forma de cobrança. Eles vêm na forma de obsessão. Eles vêm na forma de doença. Porque acontece isso, porque a mente que tem a consciência culpada, ela pode somatizar. Psicologia estuda isso, explica isso. A pessoa somatiza, ela traz a forma de doença as brigas que teve, os conflitos que teve. Então, para evitar esse mal, vamos lembrar que antes mesmo de a gente ser religioso, mais importante do que ser religioso, é ser caridoso, é ter amor para com o próximo, é não ter inimigos. Isso é importante. Se vocês olharem lá, os 10 passos dos alcoólatras, tem uma passagem, se não me engano, de número 8, que fala justamente disso, procurar aquelas pessoas que vocês prejudicaram. E aí, pedir o perdão, reconciliar com essa pessoa. A lição inesquecível, vendedora de doces. Existia, isso é uma história infantil, eu trabalho com a evangelização. Trabalho com jovens hoje na faixa de 9 anos até aproximadamente 13 anos, tá? Mas já trabalhei com criança um pouquinho menor, né? De idade menor. E aí a gente é levado a conhecer histórias infantis. E algumas dessas histórias infantis, elas têm um ensinamento para nós. Se parar a pensar, todas as histórias infantis guardam algum ensinamento. Sempre tem alguma coisa para a gente analisar no campo de vista psicológico, no ponto de vista religioso, moral. Até, Chapeuzinho Vermelho. É como se fosse a mãe ensinando para a filha, tem cuidado que o mundo é perigoso. Existe um lobo mau, homens maus no mundo que podem tentar te atacar, te devorar. Então são ensinamentos que a gente encontra nas histórias infantis. E uma história infantil, essa da lição inesquecível, narra que uma garota, uma menina, ela morava numa casa grande, bonita, o pai e a mãe dela tinham boa condição. E de vez em quando passava lá uma moça, 16 anos, 17 anos, uma mocinha, que batia na porta das casas tentando vender doces. E aí essa menina, devia ter 10, 12 anos de idade, toda vez que ela batia na porta, ela falava mal, chamava ela de bruxa dos doces. Ela menosprezava os doces, ridicularizava a moça que estava querendo vender os doces. Em função disso, a mãe sempre chamava a atenção. Minha filha, o que é isso? Por que você está brigando com essa jovem? Deixa-me ver aqui seus doces. E a mãe fazia questão de comprar os doces da moça, porque sabia que se ela estava vendendo aqueles doces no meio da rua, é porque a família dela tinha alguma necessidade. E assim era quase toda semana. Toda vez que a vendedora de doce batia na porta, a menina corria lá para destratar, falar mal. E a mãe aconselhava. Acontece que o tempo não para.
O mundo dá muitas voltas. Hoje nós estamos na riqueza, tem muito dinheiro no bolso. E amanhã a gente fica em situação difícil. Algumas pessoas chegam a estar na miséria. Como a vida dá muitas voltas, aconteceu que o pai morreu, quem sustentava a família. E aí a mãe, sofrendo aquele abalo emocional, não conseguiu manter a casa como deveria. Não tinha outra renda. Ela teria de trabalhar. Mas em função do sofrimento de perder o marido, ela passou por um tempo, uns meses, sem condição de fazer praticamente nada. E aí ela chamou a filha e falou o seguinte: olha, minha irmã me aconselhou a vender alguma coisa na rua, nossas despesas estão muito grandes. O filho tem necessidade de ajudar os pais e agora eu vou precisar da sua ajuda. Eu estou meio doentada e preciso de alguém para sair na rua vendendo doce. Vou fazer umas cocadas, uns brigadeiros e você, minha filha, vai sair vendendo. A menina deu um pulo de uns 2, 3 metros, mas o que ia poder fazer? Ela precisava também comer. Ela queria que tivesse luz na tomada, que tivesse água na torneira, tinha de ser paga as contas. A mãe iria para a cozinha, iria fazer os doces, mas não tinha condição emocional e não tinha condição física, porque estava adoentada, de sair na rua vendendo. Existe hora que nós temos que nos sacrificar. E foi a vez dessa menina sair na rua vendendo doce. E aí ela foi passando nas casas, algumas pessoas soltavam piadas, outras soltavam cachorro, até que ela bateu em uma casa mais pobrezinha. E quando ela bateu nessa porta, ela se surpreendeu, porque na casa não era outra a não ser aquela antiga vendedora de doce. E aí, quando ela viu, ela se assustou, porque ela lembrou de todas as vezes que ela maltratou a outra. E já ia tentando sair de fininho, se afastar, quando a outra chamou: não, venha cá, deixa eu olhar suas bandejas. Que doces mais bonitos! Olha só o ensinamento trazido por essa jovem. Apesar de ter sido maltratada, apesar de ter sido humilhada, ela reconheceu o problema da outra. Ela reconheceu que a outra precisava de ajuda e resolveu comprar alguns doces. E falou mais: volte aqui no dia seguinte, hoje já não preciso mais vender doce na rua, mas volte aqui no dia seguinte que eu vou lhe acompanhar. Vou lhe mostrar os melhores pontos, as melhores casas, aonde você pode conseguir algum dinheiro. E assim foi feito, uma ajudando a outra. Essa é uma lição boa, mas muitas vezes a gente encontra pelo contrário. Os desafetos, aquela pessoa que a gente humilhou, que a gente feriu, que a gente prejudicou, vem nos cobrar. Algumas vezes encontramos almas boas que, além de nos perdoar, ainda têm condição de nos ajudar. Pelo sim, pelo não, vamos tratar bem todas as pessoas, seguindo o maior mandamento trazido por Jesus: amar o próximo como a nós mesmos. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e te encerre na prisão. Em verdade digo, de maneira nenhuma sairás dali, não enquanto pagartes o último centil. Volto a dizer, eu acredito no mundo espiritual. Todo prejuízo que a gente causa a alguém, seja qual for, a gente vai ter que reparar. Isso significa que nós temos de reparar sofrendo o mesmo mal, ou então sendo levados para regiões de sofrimento. E digo mais, esse sofrimento nosso só irá passar quando estivermos em paz com a nossa consciência, quando tivermos pago o último centil. Na problemática do sofrimento, nós temos de considerar 3 fatores. Vamos ver se eu me lembro perfeitamente. Primeiro, a gente tem que estar em paz com a própria consciência. Enquanto a nossa consciência estiver pesada, nós estaremos carregando a culpa, estaremos sujeitos ao sofrimento causado por nós mesmos. O segundo fator que nós temos que considerar é o perdão da outra pessoa. Porque enquanto tiver alguém que não me perdoa, esse alguém ainda vai estar me prejudicando. E observa só o seguinte, às vezes aquela pessoa me perdoou, mas o prejuízo que eu causei ao filho de alguém, o pai pode vir cobrar. O espírito bom do filho já me perdoou, mas o pai, a mãe, o primo, que ainda tem ódio para comigo, pode vir a me perseguir. Então o prejuízo que eu causo a alguém, essa pessoa que eu prejudiquei tem que me perdoar. E o terceiro aspecto é o da reencarnação. Muitas vezes somos levados a passar por uma prova similar
ao prejuízo que causamos a alguém. Muitas vezes a gente passa novamente pela mesma prova. Digamos assim, eu roubei alguém, é quase certo que de uma outra vida não é punição, é aprendizado. É quase certo que na outra vida eu venha a passar pelo mesmo mal, a fim de que eu experimente por mim mesmo o sofrimento que eu causo a outra pessoa. Novamente falo, é importante fazermos boas escolhas, porque quando a gente faz escolha errada, essa escolha errada volta para a nossa vida. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O espírito ele tem vários estados de evolução. Como a criança, ele nasce simples e ignorante. E aí ele vai evoluindo, ele vai descobrindo o mundo, vai descobrindo o que é uma individualidade, vai se tornando egoísta. Depois ele vai descobrindo que as outras pessoas existem, ele vai criando afeto, vai começando a se importar tanto com as pessoas como com ele mesmo. E chega a um ponto mais evoluído que ele já passa a se importar mais com as pessoas do que consigo mesmo. Essa evolução ela é lenta, gradual, não acontece de uma encarnação só, numa vida só, não acontece em 1000 anos só. Isso passa-se séculos e séculos até a gente atingir a perfeição. Nesse processo, muitas vezes a gente comete erros, mas Jesus já deu para nós uma pequena bússola. Se quer se livrar do sofrimento, da dor, do ódio, não crie ódio no mundo, não crie ódio para você. Se alguém quiser te roubar, entrega. Vai te roubar a roupa do corpo? Vai com a roupa do corpo, não tem problema nenhum, porque a roupa a gente consegue outra. Mas os bens materiais a gente pode entregar tranquilamente, pois todos os bens materiais nós podemos recuperar. Então se alguém nos forçar a fazer qualquer coisa, nos bater também, né? Jesus, eu falei agora há pouco que não, mas Jesus ainda vai além disso. Mesmo que lhe batam no rosto, não revide. Porque toda vez que a gente revida, antes de revidar já criou um ódio dentro da gente, uma revolta dentro da gente. E essa revolta é que faz com que o mal prolifere, propague. E para que a gente acabe com o mal, que pare o mal com a gente. Mesmo recebendo a violência verbal, pessoa xingando, brigando, dá-se um tempo e se afasta. Perdoa, segue em frente na vida. Aquela pessoa, na grande maioria das vezes, é um perturbado, é um desequilibrado, que vai colher o fruto do seu mal. Mas nós temos de ter a serenidade, temos de ter a tranquilidade, mesmo diante da violência verbal, mesmo diante da violência física. Temos de estar em paz, para que a nossa vida seja boa aqui na Terra e seja muito melhor quando sairmos aqui da Terra. Nós não somos seres eternos aqui no corpo material. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, anda com ele 2000. Isso aí é um ensinamento também bem interessante, porque às vezes, vamos colocar assim, a mulher quer que a gente a acompanhe. Às vezes aquele sentimento de amor, de carinho já acabou. Mas tem muitas mulheres que obrigam homens a permanecer com ela. Então a gente vai usar dessa serenidade, desse amor, para compreender que às vezes a gente tem que estar junto de pessoas que a gente não quer. Às vezes a vontade nossa é de nos libertar. Mas tem um pai doente, uma mãe doente. Muitos filhos abandonam os pais. Mas é como se fossem os 1000 passos que a gente tem que dar a caminhada. Ande mais, ande 2000 passos. O pai está doente. É um sofrimento terrível para o filho acompanhar, proteger aquele pai doente, aquela mãe doente, aquela pessoa doente que está na nossa família. Mas temos de lembrar que o amor que a gente dedicar, aqueles passos, aquele tempo que a gente dedicar a uma pessoa que precisa da gente, com amor, com espontaneidade, pode se reverter a favor nosso. Porque alguém, se eu estou novo hoje e cuido de um velho, daqui a pouco eu estarei velho. E espero que algum novo, alguma pessoa mais nova, cuide de mim. Então o que eu fizer por alguém, eu poderei mais na frente receber esse mesmo favor da sociedade, da família. Mas se eu sempre fui uma pessoa cruel, sempre fui uma pessoa desumana, sempre pensei em mim mesmo, o que eu vou colher lá no futuro? Vai ser o ensinamento? Então façamos a nossa parte sempre.
arma infalível. Uma outra história que nós encontramos no livro Alvorada Cristã. Aquela outra história também é do livro Alvorada Cristã. Nessa arma infalível, ela conta que um homem ficou muito bravo com um outro companheiro, um amigo dele, e escreveu uma carta das mais descortês que poderia se apresentar, dizendo impropérios, palavrões, mentiras, e mandou para este amigo dele, que era dono de uma empresa. E quando o dono da empresa recebeu a carta, ele acolheu aquelas informações, aquelas linhas, na forma de vibração de ódio. E ele ficou nervoso, agitado, só que a carta não estava assinada. Ele não sabia para quem direcionar o mal dele, aquela energia negativa que ele tinha produzido. E aí, quando chegou um diretor dele, ele descarregou a raiva, reclamando de um processo que não tinha nada a ver, reclamando de um processo que estava sendo mal feito. E aquele chefe, aquele diretor saiu de lá e foi até a secretária. E descarregando o ódio, a frustração dele na secretária, reclamou de uma datilografia mal feita. E aí humilhou praticamente a secretária. E a secretária, vendo-se acuada, desequilibrada, quando passou um faxineiro, quando ela viu que o faxineiro estava lá, reclamou. Ela descarregou a raiva dela, reclamou da limpeza. E assim a corrente do ódio foi passando. Aquela energia negativa que nasceu na carta, que foi se proliferando até chegar no faxineiro, fez com que o faxineiro saísse à rua. E quando ele viu um cachorro, ele chutou o cachorro. E o cachorro saiu granindo, alucinado. E a primeira perna que ele viu, ele mordeu. Era do diretor. Houve um ciclo, o ciclo do ódio. Então o ódio, o mal, ele se propaga. E uma outra versão fala que aquele ódio foi, o cara que estava com ódio, o faxineiro, foi para uma farmácia e falou com o farmacêutico recebeu aquela vibração de ódio. E aí o farmacêutico, ao chegar em casa, descontou na mãe. Só que a mãe, com amor, com carinho, falou: meu filho, eu compreendo a sua necessidade, eu sou um peso enorme na sua vida, me desculpa, meu filho, pelo mal que eu estou te causando. Eu quero te ajudar, né? Eu compreendo a sua dor. E o filho desabou, percebendo que a mãe não tinha culpa. E conversaram e fizeram as pazes. A mãe nessa outra história, soube amenizar a situação. E é isso que Cristo espera de nós. Que ao receber um golpe, ao receber uma bofetada, não reajamos a essa bofetada. Pelo contrário, se for necessário, vamos oferecer até a outra face, acabando com o ódio, com aquela propagação em nós mesmos. É preferível sofrer do que fazer sofrer. É preferível ser ferido do que ferir. Então vamos fazer isso, botar na nossa vida esse sentimento bom. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus, ele é um grande psicólogo. Ele ensinou um caminho que hoje a psicologia chama de psicologia inversa. Se vier com ódio, vier com rancor, devolva o inverso. Acabe com o ódio, acabe com o rancor. Jesus foi o maior psicólogo que a humanidade viu, porque ele botou em prática os seus ensinamentos. Ele botava em prática as lições dele. O espírito da maldade. É uma história também que nós encontramos no livro Alvorada Cristã. Nessa história, conta que um espírito da maldade passeava pelo mundo procurando o que fazer de mal. E ao ver um ninho de passarinho, viu como a mãe saía de um canto para outro e alimentava seus filhotes. Esse espírito do mal buscou mãos que pudessem prejudicar aqueles passarinhos. Ele queria derrubar o ninho, só que ele mesmo não tinha mãos. Interessante isso na lição, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: o mal existe em qualquer parte. É verdade. O mal existe nas pessoas, mas também existe na forma espiritual. E esse mal vem até as pessoas para dar sugestões, porque o mal, ele em si, não pode prejudicar pessoalmente a ninguém. Para que o mal possa se materializar na terra, é preciso que pessoas aceitem a sugestão do mal. E esse espírito procurava mãos amigas
para ele, para que pudesse prejudicar o ninho do passarinho. E passou na casa de uma criança e chamou essa criança para ela derrubar o ninho de passarinho. Só que a criança estava ocupada cuidando do irmão e estava distraído brincando com o irmão enquanto a mãe preparava comida. E tão distraído estava na sua brincadeira que não ouviu o espírito do mal. E o espírito mal saiu, foi mais na frente, encontrou uma menina e ao se aproximar dessa menina, sugeriu para ela para derrubar o ninho do passarinho. Só que a menina estava naquele momento lavando louça e estava tão entretida no seu afazer que sentiu o pensamento, mas só que ela estava ocupada, não tinha tempo para mexer com o passarinho. E ela continuou no serviço dela. E o espírito do mal foi passando de casa em casa, de menino em menino, até que encontrou finalmente um desocupado, que estava sentado no meio-fio, fumando uma guimba de cigarro que achou no chão. Esse menino, a mãe não gostava que ele trabalhasse, não passava nenhuma responsabilidade para ele. E aí o espírito do mal o agasalhou num abraço e convidou, vamos derrubar passarinho, vamos matar passarinho. Na mesma hora o menino levantou e começou a olhar pelas árvores até que localizou o ninho. E com uma pedrada certa derrubou o ninho. E esse menino foi controlado por esse espírito do mal para fazer muitas outras coisas erradas durante a vida. Assim acontece também na nossa vida. Ao nosso lado nós temos espíritos bons, verdadeiros anjos, que nos aconselham para o bem, que nos conduzem para o bom caminho. Mas ao lado dele, ao nosso lado, existem também espíritos maus. E esses espíritos maus, eles nos aconselham a beber, a fumar, a prostituir, a roubar, a matar. Eles vão dando ideias na nossa cabeça. E toda vez que nos encontram com as mãos ocupadas, com a mente ocupada numa leitura, num trabalho, numa oração, eles se afastam. Mas toda vez que nos encontram com a mente desocupada, eles começam a falar na nossa mente. E vendo que a gente aceita mentalmente aqueles pensamentos, de pouco a pouco ele vai nos dominando. E quando vemos, não somos mais nós mesmos que agimos. É como se ele agisse através da gente. É como se a gente perdesse pouco a pouco a força de vontade. E eles vão nos dominando. É aquela história. Nós somos senhores de nós mesmos até o primeiro copo. Até o primeiro copo a decisão é nossa. A partir do segundo a gente já não domina mais. São os espíritos do mal que estão tomando conta da gente, tá? Então vamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, as nossas decisões. Ocupar sempre a nossa mente com boa coisa. Quando a mente está desocupada e as mãos estão desocupadas, vem a depressão, vem o pensamento negativo, vem o ódio, vem o rancor, vem o quê? O remoer da nossa própria vida, vem a depressão, a vontade de se matar. Mas quando a gente tem a mão ocupada e a mente ocupada, não sobra tempo para o mal, não sobra tempo para pensar besteira e fazer besteira. Vamos nos ocupar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos de ter isso na nossa mente. Procurar em tudo fazer o bem. Em qualquer lugar pensar o bem. Em qualquer lugar agir no bem. Procurar sempre o reino de Deus e todas as coisas. Ver o belo, o maravilhoso em qualquer lugar. Uma história conta que Jesus estava passando por um caminho, junto com alguns discípulos, e encontrou no caminho o esqueleto em putrefação de um cachorro. E os companheiros, os apóstolos, tampavam o nariz, viravam o rosto, abanavam o rosto. Mas Jesus olhou e elogiou. Que lindos dentes tinha esse cachorro. Jesus, na história, achou o lado positivo, o lado belo, mesmo no meio da podridão. E é isso que nós temos que achar. Sempre o lado belo em todas as coisas. Para que as pessoas também identifiquem em nós o nosso lado belo. Nós temos de ver em todas as pessoas irmãos, não importa em que situação estejam. Para que nós também, se um dia chegarmos a estar na podridão, no desequilíbrio, porque nossa vida tem oscilações. Às vezes a gente está muito equilibrado, mas às vezes a gente está desequilibrado, está em total desequilíbrio. Mas sempre encontramos alguém que vê o nosso lado joia, nosso lado luz. Enquanto todo mundo fala do nosso lado sombra, do nosso lado podridão, encontramos sempre alguém que nos dá a mão, que nos ajuda e nos faz recuperar.
Obrigação nossa é fazer a mesma coisa. Sempre que vermos alguém em desequilíbrio, olhar o lado positivo da pessoa. Relembrar que nós também tivemos um passado, tivemos as nossas dores. E se a pessoa caiu do jeito que caiu, ela tem jeito de levantar. Ela tem condição de levantar. Assim como nós estamos nos levantando a cada dia, evoluindo cada vez mais, temos a obrigação de ajudar os outros também a crescer e evoluir. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa? Então nós temos aí os dois lados, os exemplos que nós temos na humanidade. O justo por excelência, o nosso modelo e guia, o maior modelo que a humanidade já teve em todos os tempos. Jesus, ele aceita o martírio, ele aceita passar por aquele caminho de sofrimento, ensinando, orientando as pessoas. O outro exemplo que nós temos aqui de humanidade é do egoísmo. Pôncio Pilatos, que me importa? O problema não é meu. Eu lavo as minhas mãos. Não me importa o problema dos outros. Então, toda vez que nós somos egoístas, toda vez que nós só nos preocupamos com os nossos problemas, nós estamos nos afastando do nosso Pai maior, estamos nos afastando de uma boa morada, estamos afastando de Deus. Enfim, o egoísmo é um caminho que muitos seguem, mas a partir do momento que a gente busca Jesus, procura a perfeição, nós vamos observando o interesse do próximo. E muitas vezes antes de olhar o nosso próprio interesse. O ideal seria equilibrar os dois interesses, mas o justo, o bom, observa mais a necessidade do outro antes da sua própria necessidade. Certo? Estamos terminando. O poder da gentileza é uma última história que eu trago para vocês. Conta-se que um professor, já de certa idade, mais de 50 anos, mas ainda não aposentado, ele se mudou para uma cidadezinha, pequena, pacata, só que não tinha escola. E as crianças eram obrigadas a atravessar uma ponte e andar inúmeros quilômetros. E a ponte era perigosa. E os quilômetros também eram perigosos, principalmente em dia de chuva. E esse professor foi muito diligente ao constatar que poderia montar uma escola na região. Viu um casarão velho, que pertencia à prefeitura, mas que precisava de uma pequena reforma. E por isso foi até o prefeito. E falou com o prefeito, ele se candidatou a ser o professor, diretor, enfim, tomar conta dessa escola. Mas precisava de ter a liberação do espaço e uma pequena reforma para ele poder começar. O prefeito ouviu aquele assunto e falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada pelo senhor, muitas normas, muita dificuldade, precisa ser aprovado na Câmara aqui municipal, enfim, deu várias desculpas, todas elas plausíveis, porém, se ele quisesse, ele poderia. O professor saiu de lá muito triste, foi andando pelas ruas, pensando nas crianças, no que ele poderia fazer, pensando na preguiça do prefeito. E nesses pensamentos que ele estava, ele entrou em uma feira. E uma senhora de ar distinto, bem trajada, de certa forma rica, chamou ele, vendo ele passar, pensando que ele era apenas um desocupado, um desses muitos que andam pelas feiras, e falou para ele, chamou ele e falou assim, olha, eu preciso de alguém que me ajude a carregar as sacolas. E aí o professor falou assim, não, pois não, pode deixar comigo. E aí a mulher foi passando nas barracas, comprando legumes, frutas, comprando bastante mantimento, e ela ia dar uma festa e falava da festa, dos amigos que seriam convidados, e ele foi carregando as sacolas dela. E aí quando já chegou no final das compras, a mulher falou para ele, olha, se o senhor puder levar até minha casa,
eu serei grato ao senhor, retribuirei. Ele falou, não se preocupe com retribuição. E ela falou assim, então venha até minha casa. E chegando na casa, ela falou, olha, minha casa está muito suja, hoje eu vou dar uma festa, eu tenho empregados, mas alguns deles não estão em condição de trabalhar. Um está doente, o outro foi visitar a prima, outro está de férias. Será que o senhor poderia me ajudar? E ele falou assim, pois não, eu ajudo na faxina. E lá foi ele arrastar móvel, passar pano, passar vassoura, lavar louça, ajeitar todo o ambiente para que a festa pudesse acontecer. E já no final do dia, a mulher ainda chamou para ele e falou o seguinte, meu amigo, o senhor trabalhou o dia todo para mim. Eu vi que o senhor é um homem trabalhador. Eu estou precisando de um garçom, de uma pessoa que sirva as bebidas, que sirva os salgados. Será que o senhor poderia fazer também esse favor? No final do dia, eu serei grato ao senhor e retribuirei o que for devido. Ele falou, não há problema, não precisa se preocupar com retribuição. E lá foi ele, trocou a roupa rapidamente, foi em casa, trocou de roupa e começou a servir na festa como garçom. E chegou no final do dia, quando a festa já tinha terminado, muitos convidados estavam indo embora, a mulher ainda chegou para ele e falou o seguinte, meu amigo, eu sei que você trabalhou de manhã, de tarde e de noite para mim. Será que o senhor poderia me ajudar a limpar essa louça, ajeitar essa bagunça que os convidados deixaram, dar uma última varrida na casa antes de o senhor ir embora? Ele falou, não pode deixar, estou aqui para servir a senhora. E lá foi ele passar pano, ajeitar os móveis, ajeitar as coisas todinhas, lavar a louça. E já de madrugada a mulher chegou para ele e falou o seguinte, quanto te devo? E ele falou assim, não me deve nada, só fiz isso para ser gentil, para ocupar a minha mão e minha cabeça. E foi embora. E a mulher ficou ali, abobalhada, sem saber como justificar um homem fazer uma coisa dessa, sem cobrar nada. Acontece que essa mulher era irmã do prefeito. E ela, ao comentar com o prefeito que também estava na festa, que tinha reconhecido a ele, ela contou para o prefeito o que tinha acontecido, que ele não tinha cobrado nada. E o prefeito percebeu que o homem era um homem honesto, que ele tinha boa vontade. Na mesma hora, chamou o assessor, convocou o professor e falou, olha, está aqui o terreno que você precisa. Estou passando para a escola, para o nome da escola que o senhor definir, vai ter o terreno, vai ter o casarão e vai ter a reforma que o senhor pediu. Porque ele foi o quê? Gentil. Ele foi prestativo. Ele fez por alguém sem esperar nenhuma paga. Mas o universo percebe o bem que nós fazemos. E todo o bem que nós fazemos não fica esquecido. Mesmo que não seja a mesma pessoa que venha a retribuir o bem que nós fazemos, nós sempre encontramos do universo, da vida, de Deus, a retribuição. Assim como todo mal que fazemos, nós colhemos o mal, todo bem que fazemos, colhemos a recompensa. Senhores, agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma bênção estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias. Até a próxima vez. Tá bom? Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Muito bom.